O Diógenes, cara. O Diógenes aquele se liberta, cara. Aquele é liberta. Diógenes. Oi. Segunda-feira vamos falar daquele assunto lá, tá? Já tô preparando a thumbnail. Eita. Show. Ô, Bassi, eu achei interessante essa questão de você querer fazer esse meio campo, você ter observado que os canais religiosos e os canais ateus têm uma pegada mais de confronto, né? E você querer fazer esse meio campo e trazer a informação de uma forma mais dócil para ir para os crentes poderem entender também o que a gente está falando, porque eu vejo os canais que eu assisto hoje, eu sou ateu. Os canais que eu assisto hoje, na época que eu era crente, eu ia olhar os caras, eu ia fechar na hora, eu ia pensar, pô, isso aí é do demônio. Porque os caras têm uma pegada muito incisiva e normalmente reúne ali um público, tanto o pessoal que participa das lives, o pessoal no chat, que já foi crente, às vezes tem ali um ressentimento. Eu tenho um pouco desse ressentimento e quer extravasar, né? Poder xingar, xingar os crentes, falar que o crente não, você é idiota porque você acredita nisso e naquilo e tal. E é muito legal você ter tido essa visão e tentar fazer um meio campo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão aí. Eu olhando os canais, eu falei, cara, nenhum crente vai entrar aqui. Nenhum Iago, ninguém vai. Até o Antônio, falei pro Antônio, né? Cara, foi pro Antônio ou foi para quem que eu falei? Não sei para quem eu falei, assim, ó, o Rodrigo Silva, ele toparia um debate. O Iago também topa, mas dentro de uma moldura acadêmica. Porque o debate acadêmico, você tem que mandar as perguntas, quais os livros que você vai se referenciar, para ele pesquisar, para ele antecipadamente se preparar, para ele refutar. E é aquele bate-papo amiguinho, né? Fala uma coisa, fala outra, ninguém prova nada, ninguém xinga nada. Nos debates que rolam aí, pô, é muito xingo. Aí começa o Lauro lá, né, Diógenes? Começa, porque o capiroto do Jesus. Pronto, já acabou, né? Você aí, o capiroto crente que acredita no diabo do Jesus. Putz, o cara vai discutir alguma coisa? Não vai. Aí já sobe um pessoal ruim. Aí não se fala do tema. Não se propõe a colocar o tema. Então, por exemplo, a Atena. Eu quero convidar a Atena para ela falar de filosofia. Só que eu penso no meu canal, gente, vamos falar sobre filosofia. Filosofia pode salvar o mundo? Filosofia pode salvar o mundo mais do que a religião? A filosofia pretende trazer algo melhor do que a religião? Porque o Pondé fez um bate-papo com o Rodrigo Silva. Não sei se vocês viram. No canal Cultura. Não cheguei a assistir. Foi aquela coisa muito assim de amiguinho e tal. O Sacani também foi lá no MAB. O Sacani gravou lá no museu do Rodrigo Silva, e foi aquela coisinha na boa, tal. Quer dizer, aí é fácil, né? Agora, quando você coloca numa situação que existe uma dúvida no meio dos crentes, e você fala assim, qual é a tua dúvida? Minha dúvida é essa, então, deixa eu te mostrar. Existe essa teoria, a filosofia é assim, a formação da Bíblia foi assim. Aí ele, não é diferente. Então, a minha ideia é a gente tratar sobre isso. Levantar todas as dúvidas. Você tem a dúvida sobre isso? Por que Marcos incomoda alguma situação de interpretação da Bíblia? Vamos falar sobre isso? Aí sobe um cara e tal. Eu quero convidar também ateus, pessoas para falar, mas a gente vai combinar. Falar, cara, nada de xingo, nada de falar mal. Bota o conteúdo. Coloca o conteúdo. Olha, é assim, assim, assado. Porque é exatamente isso que você falou. O cara tem um ranço por algum problema que ele teve na igreja, que ele não foi aceito, sei lá o quê. Eu também tenho os meus. Mas eu entendo a situação de quem tá desesperado, querendo sair e não consegue sair. Ou que não encontra um respaldo para pelo menos entender a coisa, para poder refutar ali na Bíblia, olhar, entendeu? E poder fazer uma comparação. Então é isso, se começar a pesquisar, obviamente o cara vai falar, putz, isso aqui realmente... Porque a grande sacada é da sugestão de entrar no pensamento crítico. Então, por exemplo, eu entrei uma vez num debate, a primeira vez que eu entrei no debate, inclusive,
O pessoal começou a falar, não, porque não sei o que Deus. Eu falei, cara, esquece Deus. Aí isso, foi a primeira vez que eu entrei que o monoteísta veio com 2 pés pra cima de mim. Foi. Acho que o Jorge estava lá. Eu comecei a falar sobre transcendência. Falei, então, tô querendo buscar. Esquece Deus, eu quero saber da transcendência. Existe algo dentro da gente que busca a transcendência, vocês concordam, não concordam? Aí eles começaram, não, porque esse Deus. Eu falei, cara, esquece Deus. Aí quebrou os caras, né? Porque não tinha mais argumento para brigar. Eu falei, cara, esquece Deus, eu tô aqui para entender transcendência. Aí o Mone chegou e falou, isso aí é pseudagem, esse cara tá doutrinando. Eu falei, pô, eu tô aqui na boa, cara, vocês estão me batendo. É porque ali, Carlos, naquele dia, ele já tinha discutido com uma outra pessoa, porque a pessoa tinha mandado, se eu não me engano, alguma coisa, parar de tomar remédio e tal. E o Mone não é daquele jeito. Você já viu as outras lives dele? Sim, ele é um cara... Gente fina, O Mone é incrível. Mas ele já veio, assim, com os 2 pés na porta, pra cima do Carlos. Mas aí já contornou a história depois, ele entendeu que ele falou. Até ele falou depois que não precisava ter tido aquela reação, porque ele não sabia e tal. Mas eu vi no dia, inclusive eu dei muita risada. Quem tem controle a reação que ele fez. Ele subia, mexia no boné, e mexia assim, é episodagem. Eu falei, pô, cara, na boa, meu, tô na boa. Eu acho que a argumentação incisiva também é importante. Porque ateus falando abertamente, como se vê hoje na internet, isso nunca foi visto. Isso é importante para o debate. Mas ter alguém como o Bassi que consegue transitar entre essas duas formas de argumentação e transformar essa informação de uma forma mais mastigada para trazer o crente para um pensamento crítico, seja para ele permanecer crente ou se tornar agnóstico ou ateu, é importantíssimo também. E figuras como o Bassi, eu não conheço muitas, mesmo, entendeu? A minha intenção, Serrote, a minha intenção é fazer o cara pensar para ele parar de proteger e defender os podres da igreja. Assim, acorda, cara, você está protegendo um sistema que não é o sistema espiritual ideal para a nossa vida. Se a gente tem que encontrar alguma coisa de bom na Bíblia, na palavra, em toda essa história da salvação de Cristo, da morte e tudo mais, não tem a ver com a forma. Como é que foi, como é que Deus criou, como é que Maria nasceu, como é que o milagre aconteceu, se o mar abriu ou não. Essas histórias não interessam. O que interessa é a gente achar alguma coisa que seja sobrenatural, obviamente, né? Que não existe, nada que você vai provar, mas que isso faça bem para você. Agora, a partir do instante que isso que você tem de fé está te distanciando de família, está brigando com gente só porque usa barba, fuma charuto, ou fuma cigarro, ou está tatuado, ou é de outra igreja, ou é de Umbanda, aí você já está entrando num problema, porque isso não está fazendo bem. A segregação não faz bem, a diferenciação não faz bem. Se é união, se é amor, alguma coisa está errada. Não pode uma mensagem de amor, sabe, de coisas boas, levar consequências e levar resultados ruins, de sofrimento, de opressão, entendeu? Sem dinheiro, né, Diógenes? Quantos sofrem com essa questão de dinheiro? E Adventista Sétimo Dia, que tem instituição, todo mundo com grana, é fácil falar quando você tem grana, conta paga, colégio pago, né? Casa paga pela igreja, é fácil você subir lá e falar um monte de coisa, e determinar um monte de coisa, e atender meta de dízimo, entendeu? Então é disso que eu tô falando, eu quero trazer esse pessoal e falar assim, isso te incomoda? Então vamos pensar aqui, ó. Porque a gente tem que alcançar pelo menos um nível em que todo mundo possa ficar numa boa. E não piorar a situação. O Bolsonaro trouxe o pior das pessoas. A visão progressista desse movimento de direita e de extremismo, direita, né? Trouxe o pior das pessoas, conservador, na verdade, né? O movimento conservador de pensamento de extrema direita trouxe o pior das pessoas. E aí eu comecei. Eu já tinha esse problema de ser adventista, de ser mal visto como adventista na minha juventude, infância, e depois trabalhando, o pessoal chegando para mim falando, cara, você é adventista? Você é um cara tão legal, você é um cara estudioso, você trabalha em rádio, pô, e não sei o quê. E eu vi o quanto eu perdi de oportunidades na vida por questões do sábado, né, Diógenes? Falar Sabe o que disso? vocês quiserem, mas no questões tempo do de, Bolsonaro não vou chovia porque assim. não posso, Governo Lula, do diabo. É tudo do diabo. E você perde oportunidades mesmo de crescer, de se desenvolver. E hoje tem essa situação. A igreja está cada vez igual ao mundo,
Aí o pessoal continua achando que não, mas eu estou salvo. Mas tem certeza que você está salvo? Então é isso que eu quero. No meu canal eu quero levantar isso, atrair esse público, começar eles fazerem entender e aos poucos ir colocando uma situação que a gente possa refletir sem estar com bases limitantes. Ah, vamos falar sobre isso. Não, cara, não vou falar de Bíblia, não estou aqui para falar de hebraico, estou para falar disso. Isso aqui vale a pena, sabe? Se entender de filosofia é tão perigoso, vale a pena? Não, isso é coisa do diabo. Eu falei, mas quem é o diabo da parada? É o teu pastor que está roubando? Ou a gente que está tentando se entender melhor? Quem que é o diabo da parada? É o texto do ateu, quiser, é o cara que escreveu um livro não chovia falando assim. mal da igreja, falando mal do Governo Lula, do cristianismo. Vamos analisar por que ele está falando mal. Entendeu? É, esse que é o ponto. Deixa eu só passar o Live Pix aqui, gente, rapidinho, por favor. Faraó Integral mandou R$1,34. Estava quase dormindo, porém tenho que falar. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Obrigado aí, Faraó. Vai dormir, Farol. Vai dormir, vai. Valeu, Faraó Integral. Obrigado pela sua contribuição aí com o canal. Valeu. Obrigado aí pela ajuda. Carlos, você tem canal, no caso? Eu tenho um canal da minha agência, chama Nautilus. Nautilus, com NAU, tal, comunicação. Ele é um canal para o mercado corporativo, né? Eu faço dentro do LinkedIn. E ele é mais voltado para tratar sobre recolocação no mercado, liderança. Agora eu estou abrindo o canal do Bassi. Esse vai ser o canal que eu vou atuar. Não fiz nada ainda, eu só vou fazer quando eu tiver já assim uns 10 episódios que eu sei que eu vou tratar. Já estou bolando aqui uma sequência para atrair, entendeu? Para começar a tocar nesse assunto aí. Porque não adianta eu me aprofundar muito. Por exemplo, vai ter o evento da TBI lá na Mackenzie, eu quero ver se eu vou lá